Nós apresentamos esse requerimento específico ao ministro Paulo Guedes para que a gente pudesse debater sobre o orçamento da educação, porque ele vem preocupando muito a sociedade brasileira, em especial os estudantes, os trabalhadores, os docentes das universidades, já há alguns anos, mas esse ano a situação é gravíssima. A gente tem a previsão de 77% dos recursos que se tinha em 2015, e eu quero destacar quais são as áreas mais prejudicadas. Em primeiro lugar, é a área da permanência estudantil, que é um setor fundamental, porque a gente teve uma expansão do número de vagas e matrículas nas universidades, boa parte delas de pessoas que são oriundas da classe trabalhadora, são jovens negros, moradores das periferias, que pela primeira vez são os primeiros das suas famílias a conseguirem estudar no Instituto Federal, numa universidade pública, mas que agora se veem sem condições de permanecer. Isso significa, na prática, a evasão, a desistência ou passar fome dentro das universidades. É o que a gente vê acontecendo. Afinal de contas, é menos 31% de investimentos nas áreas de permanência estudantil. E aí isso me lembra que da última vez que o ministro Paulo Guedes esteve numa comissão nossa, foi questionado, inclusive por mim algumas vezes, sobre o discurso elitista, que significou a crítica ao filho do porteiro estar na universidade, na época do FIES, mas isso também cabe para os filhos dos porteiros que hoje estão nas universidades públicas, mas estão precisando retroceder em uma geração um direito que conseguiram conquistar através de muita luta no nosso país. E a segunda área mais prejudicada das universidades federais está nos hospitais universitários, em pleno contexto de pandemia. E aí eu quero concordar com o que disse a deputada Dorinha, não adianta colocar a culpa na política, porque a gente sabe que a política ela é construída através de uma maioria, que inclusive também foi construída pela destinação e pela prioridade orçamentária que foi feita. Não vamos nos esquecer, mas a área do desenvolvimento regional no orçamento aprovado esse ano foi de cerca de 10 bilhões de reais. A gente sabe o que significa desenvolvimento regional, é pagamento de emendas e de garantia, muitas vezes, de currais eleitorais de alguns parlamentares e do silêncio diante do genocídio e do desmonte que acontece no país. Também quero destacar que a área da pesquisa foi uma das áreas mais prejudicadas, novamente, em pleno contexto da pandemia, em que os países, diversos países do mundo, estão dando respostas, inclusive do ponto de vista da recuperação econômica, mas da compreensão do que significa a pandemia para o seu povo, estão investindo muito, muito mais nas áreas de pesquisas, como acontece no Canadá, nos Estados Unidos e na Alemanha. No entanto, aqui no Brasil, o investimento da CNPq é o menor previsto dos últimos 20 anos. De que modo o nosso país pode garantir a permanência desses jovens mais pobres nas universidades se a prioridade é justamente o corte nessa área que é tão sensível da permanência estudantil? De que forma a gente pode se recuperar da crise que foi ainda mais prejudicada pela pandemia da Covid-19, e de que modo a gente pode pensar num projeto de país se a educação é tratada dessa forma pelo governo Bolsonaro.